depoente, né? Ela falou que E com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. Então, essa CPMI hoje com os primeiros depoimentos. Essa senhora defensora pública conseguiu esclarecer alguns pontos dessas graves denúncias envolvendo as subtrações aí dos valores dos aposentados? Acho que foi fundamental o depoimento da defensora hoje, que originou as denúncias. Ela deixa bem claro, esse esquema iniciou em 2019, 2020. Ou seja, é o que nós sempre temos dito, esse esquema não foi inaugurado no governo do presidente Lula, mas ele está começando a ter fim no governo do presidente Lula, porque foi a atuação da CGU em nosso governo, da Polícia Federal, que desbaratou o esquema. O importante também das informações que ela traz sobre os empréstimos consignados. Então é importante nós reportarmos a uma autorização do Banco Central, que ocorre em 2020, que tinha por objetivo, em tese, dar mais transparência à concessão de empréstimos consignados e que, na prática, favoreceu empréstimos com desvio de finalidade, como nós estamos começando a identificar nessa CPMI. É importante destacar que em 2020 quem presidia o Banco Central era o senhor Campos Neto. Então, esse conjunto de informações dadas hoje pela defensora pública, eu acho que fortalecem a linha de investigação para buscar quem são os verdadeiros culpados por esse esquema fraudulento que saqueou o dinheiro de aposentados e de pensionistas. A depoente confirmou, né, que cerca de 95% dos casos também havia um depósito de dinheiro consignado sem que a vítima tivesse solicitado. A CCJ ontem aqui no Senado aprovou um projeto também para restringir essa questão dos empréstimos consignados e agora à tarde, agora está no intervalo, mas à tarde haverá ainda um depoimento de um delegado da Polícia Federal que também acompanhou esse inquérito da Operação Sem Desconto? O depoimento do delegado da Polícia Federal é fundamental para linkarmos as informações do que a defensora apresentou aqui com o curso da investigação que tem seguido e com o sentido das investigações que têm ocorrido. Fica cada vez mais claro que é um esquema que advém desde 2019, o absurdo passou 2019, 2020, 2021, 2022, ninguém, mesmo com os alertas feitos pelo Ministério Público Federal nesse período, ninguém atuou para desbaratar esse esquema. Ninguém atuou para desmontar as ações criminosas. É importante destacar as entidades que a defensora ainda há pouco cita. São entidades, as BAC, entre outras, são entidades que claramente começaram a sua atuação em 2019 e 2020. É importante investigarmos com quem essas entidades tiveram relações. Essas entidades fizeram contribuição de campanha para algum candidato? Para qual candidato fez? E por que o fez? Teve alguma relação com o ministro da Previdência ou com diretores do INSS? Essas são algumas das questões que são levantadas pelo depoimento da defensora pública, tendem a ser corroborados pelo depoimento do delegado da Polícia Federal e que nos começa a apontar um norte da investigação. Só apenas uma última pergunta. Cumpre-nos aqui na TV Senado também dar a oportunidade do outro lado se manifestar. Daqui a pouco deve passar algum senador do governo, da oposição, a gente vai conversar com eles. Porém, senador, em relação às denúncias, o escopo da CPI foi delimitado no plano de trabalho de janeiro de 2015 para cá. O senhor falou muito a partir de 2019, mas tem a partir de 2015. E a oposição aí no noticiário político disse que não houve acordo, por exemplo, em relação a não convocar determinados nomes quando da aprovação desse plano de trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Houve acordo ou não houve? Nisso concordamos com a oposição, porque isso é um não assunto. O que foi espalhado pela imprensa em relação ao irmão do presidente Lula, para nós é um não assunto. Como é um não assunto, não tem por que ter qualquer tipo de acordo. Porque, veja, o senhor Frei Chico, irmão do presidente Lula, não preside nenhuma das entidades. Não está sequer entre as entidades que foram citadas agora pela defensora pública. E mesmo que a entidade dele viesse a ser citado, ele não é presidente da entidade, ele é um cargo acessório na entidade e não responderia por nada. Então é um não assunto.
fosse mais direto, é uma fake news dessa turma da mentira, que gosta de espalhar mentiras. Eles querem nos misturar com a laia deles. O que está ficando cada vez mais claro é que esse é um esquema criminoso, que de fato, talvez tenha antecedido a 2019. As informações que nós temos é que vem pelo menos 2017. Então não há nenhuma objeção nossa em investigar 2015, 2016, mesmo porque nós vamos chegar em 2017 e vamos ver a raiz de como esse esquema começou. E sabendo a raiz como ele começou, nós sabemos quando esse esquema terminou. Foi no governo do presidente Lula.